Cantar a alegria do Senhor, que é a nossa força. Aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Eu queria nessa manhã chamar minha esposa aqui, né? Alguns irmãos já conhecem, outros não conhecem ainda. A esposa ficou um período na casa da minha sogra, mãe dela, e sogra tem que tratar bem, né, irmãos? Eu, cada vez que ia lá fazer uma visita para minha sogra, eu vou dizer uma coisa: eu tratava ela bem, ouvia as histórias dela, né, e pedi também para ela me abençoar, e ela me abençoou. Eu lembro até hoje quando ela disse: Deus abençoe elas e tudo dê certo. Sabe? A gente sempre tem algo para aprender com os mais idosos, não é verdade? A gente sempre tem algo para aprender com os mais experientes. E eu sempre tive esse zelo. E eu tenho aprendido com a minha sogra, né? Ao ouvir ela. Então, nessa manhã, a esposa está aqui. Talvez você já conhece ela. Ela vai se apresentar, vai dar uma saudação com os irmãos. Bom dia. Bom dia. Como o pastor falou, eu estava em Toledo, ali, cuidando um período da minha mãe, que tem 91 anos. E a minha mãe, ela é de família alemã, né? E aquela região ali de Toledo tem mais alemão do que italiano, porque tem alemão e tem italiano. E tem também outras origens ali, né? Toledo fica perto de Porto Mendes, já está perto ali do Paraguai, né, para os irmãos terem uma ideia. E ali é uma região, irmãos, do agro. É agro ali. Ali não se produz comida assim, né? Por isso a comida é muito cara. Ela vem de fora. E antigamente tinha aquela cultura de subsistência, mas nem isso tem mais. O agro tomou conta de tudo. É uma cidade grande, ela é forte, sabe? Uma cidade forte, ela está sadia, está firmeza. Eles passam nas ruas com alto-falante, chamando pessoas que querem trabalhar, né? Porque tem mais oferta de emprego do que pessoa para trabalhar. Para vocês não terem uma ideia. As mulheres também trabalham muito ali, né? Porque ali tem a Sadia, 4, 5 mil funcionários. Agora tem a firmeza que não consegue completar o quadro, porque não tem gente para trabalhar. Tem mais emprego do que pessoa para trabalhar. Ali também tem os milionários do agro. Eles não constroem mais prédio, eles constroem tower. Tower é torre para os irmãos terem uma ideia. E o brinquedinho ali dos milionários do agro, né? São os carros, os últimos que saem assim, né? Então ali a região é assim, meus irmãos. É uma região quente e seca ali, né? E a minha família também, graças a Deus, é do agro. Tem os milionários também? Tem. Mas tem os outros que não tem muito dinheiro, tem muita coisa, né? Mas Deus sustenta a todos. E a família da minha mãe é de origem luterana. Então, igreja católica a gente frequentou assim muito pouco, porque o pai, italiano, ele era católico, né? Mas ali todo mundo veio mais assim pro lado dos luteranos. Então, graças a Deus, assim, porque o Senhor
vinha nos cultos de língua alemã, cantava, né? Também os cânticos, tudo de língua alemã. Mas hoje em dia essa parte ficou mais para trás e nós vamos no português mesmo, né? Aí todo mundo entende, é bom assim, né? Então ali, meus irmãos, essa região é assim, é perto de Cascavel, 60 quilômetros de Cascavel, vai adiante a Toledo. Depois, mais adiante, se os irmãos forem, vem Palotina, Guaíra, que já é fronteira ali. Então a gente mora naquela região ali, né? Ali também é uma região muito patrulhada pela polícia, porque fica perto, né? Ali daquela região ali da fronteira, Paraguai, e aí vai, irmãos. Então é uma bênção, sabe? É uma bênção. É uma região também muito cultural ali. Mas, graças a Deus, o Senhor nos chamou para pregar o Evangelho a todos. E eu estava meditando aqui num texto de Paulo, que está em Atos dos Apóstolos 20. Aqui Paulo estava em Éfeso. Éfeso, irmãos, é uma cidade que já estava ali, pertinho ali da Ásia Menor. Éfeso, perto dos gregos ali, né? Atos 20. Então eu estava meditando aqui nessa palavra, porque Paulo estava se despedindo dos presbíteros e dos crentes de Éfeso, da igreja de Éfeso, que estava ali já na Ásia Menor, né? Então Paulo, ele ficava assim muito emocionado, porque ele estava saindo ali daquela igreja, se despedindo daqueles irmãos e indo para Jerusalém. E Paulo, ele já tinha ali no coração dele que ele não ia mais voltar ali para aquela igreja, né? É como eu me despedi daquela região ali de Toledo, vim para a região do sul. Para morar lá, eu penso que eu não volto mais, mas para cuidar da mãe eu volto enquanto ela estiver viva, né? A mãe está com 91 anos, mas ela caminha ainda, mas a gente tem que estar acompanhando a mãe em tudo. E os irmãos sabem que os alemães também são sistemáticos, né? Eles são sistemáticos. Se eles falam assim que eles querem uma xícara de café preto, um pedaço de pão branco passado com margarina, tem que ser aquilo ali. Se você apresentar outras coisas, eles não aceitam de bom grado. Então tem que lidar com essas dificuldades. E as minhas irmãs estavam falando assim, mas por que a gente tem que passar por isso? Eu falei, é porque quando você cuida de uma pessoa que já é quase do século passado, o que Deus vai te alcançar? Ele vai te alcançar um refino, vai refinar a tua vida. Porque as pessoas que são quase do século passado, e quando eu estava lá, daí faleceu um tio de 98 anos, ele também era assim. Quando ele estava no hospital, eles não aceitam as coisas. Eles falam que os médicos não sabem nada, porque eles são do século passado, eu falei para minhas irmãs. Mas a gente vai trabalhando com eles e vai vendo o tempo que Deus alcançou para nós agora, e a gente vê que o Senhor, Ele nos traz um refino, quando a gente cuida dos mais velhos e enfrenta essas dificuldades, né? Então, meus irmãos, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E Paulo foi que falou essa palavra, né? Então Paulo, ele fala aqui no versículo 20, capítulo 20, versículo 19, ele diz assim: servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Ele estava fazendo uma declaração ali para os presbíteros, para a igreja, para os mais allegados. Ele diz que ele serviu com toda a humildade
e com lágrimas, e ele foi severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e de casa em casa. Então, meus irmãos, aqui Paulo fala que ele foi severamente provado. Então, Paulo mesmo fala essa palavra assim: vocês não se surpreendam quando surgir no meio de vocês um fogo para lhes provar. Porque o próprio fogo da provação, ele vai queimar as amarras daquela provação. Então, por isso, o fogo, ele tem essa capacidade. Por exemplo, vou dar um exemplo para os irmãos. Quando foram jogados na fornalha, aqueles 3, né? Eles saíram ilesos, mas o fogo queimou as cordas que os estava amarrando ali. Porque eles precisaram ser amarrados para ser jogados na fornalha. E a fornalha é uma provação. Mas o que queimou? Queimou as cordas. E eles, na verdade, saíram livres. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Então, meus amados, quando surgir entre vocês esse fogo da provação, é difícil de passar. É difícil de passar enfermidade, é difícil de passar necessidade, é difícil de não ter isso, não ter aquilo, não ter aquele outro, né? É difícil, mas vai passando e o fogo vai queimando os empecilhos, as amarras, daí vai purificando essa vida, vai purificando o corpo, a alma e o espírito, porque nós somos um conjunto, não tem como separar. Então, esse fogo, né, da provação que surge entre nós tem um objetivo, que é queimar essas amarras e a pessoa sair do outro lado, sair melhor. Então, aqui Paulo, ele fala de conspirações e conspirações severas. Muitas vezes essas provações, elas são contra nós uma conspiração severa. Irmãos, não é fácil não. Mas nós estamos aqui, estamos vivos, não é verdade? Então, graças a Deus. Ele diz que ele testificou tanto a judeus como a gregos, outros que estavam ali, versículo 21, que eles precisavam converter-se a Deus e com arrependimento e fé em vossos corações em Cristo Jesus. Porque a vida cristã, a vida com Deus, andar com Deus, começa, o primeiro item é arrependimento. É o primeiro. Sem isso aí é impossível entrar no reino de Deus. Tem que ter esse valor, né? Essa moeda que é o arrependimento. Daí sem arrependimento não se entra no reino de Deus. Isso é bom, é muito bom. E irmãos, aqui ele fala que agora ele precisava, pelo Espírito Santo, ele estava sendo compelido a ir para Jerusalém, sem saber o que lhe acontecerá ali. Às vezes, irmãos, a gente não sabe o que vai acontecer dali a pouco, sabe? Mas, como o Espírito Santo aqui estava com Paulo, ele está também conosco. E ele estava compelindo, ele estava quase empurrando Paulo para ir a Jerusalém. E muitas vezes nós sentimos o toque forte do Espírito Santo também nos compelindo.
Isso aí é uma realidade, né? E ele não sabia o que ia acontecer ali. Quando eu vou lá para Toledo cuidar da minha mãe, eu não sei o que vai acontecer. Mas de uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor está dirigindo todas as etapas ali. E também, no final, eu falei, graças a Deus, não aconteceu nenhum imprevisto, nenhum. Mas, por vezes, nós somos compelidos a ir, mas o Senhor também, Ele nos livra, também nos dá o livramento. E Paulo, ele vai mais além, ele diz assim no versículo 23, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Então, o Espírito Santo de Deus, ele já preparava Paulo, porque Paulo ia enfrentar ali prisões, sofrimento. Mas ele diz assim, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Para mim mesmo. Se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então Paulo não considerava a vida dele preciosa para ele mesmo, mas ele fala que ele estava sendo derramado, né? Derramado como uma oferta. Quando Paulo se converteu, sendo ele um judeu, e ele vinha de família rica, porque a família de Paulo, eles fabricavam tendas, e eles forneciam essas tendas, sabe para quem? Para o exército romano, que quando os romanos saíam nas campanhas deles, nas lutas, nas guerras, nas batalhas, eles levavam tendas. Aí eles formavam aquele acampamento, como é hoje. Hoje também o exército se acampa, né, no campo de batalha. Paulo era a mesma coisa. E Paulo era dessa família judia, uma família rica da tribo de Benjamim. Ele era, e quando ele se converteu, ele não pôde voltar. Por quê? Porque ele não era mais aceito. Antes ele perseguia os cristãos. Agora Paulo se converte, mas ele não pode mais voltar para a sua família. Então a gente vê na história de Paulo que ele não tinha esposa, ele não tinha filhos, né? Os irmãos sabem, né, que Paulo não fala de casamento, Paulo não fala de esposa, Paulo não fala de filho, porque ele deixou tudo para trás, por amor do Senhor. Então ele não tinha como preciosa a vida dele. Ele não dizia assim, não, eu preciso me cuidar porque eu tenho uma família. Mas Paulo, ele se lançava, né? Se lançava porque Paulo agora era ele e o Senhor e ele. E o Espírito Santo estava sempre muito forte ali com Paulo. Por vezes, vai Paulo. E Paulo diz que ele estava indo, compelido pelo Espírito Santo de Deus. Assim somos nós, o pastor e eu, nós estamos chegando por aqui. Por aqui vamos ficar o tempo que o Senhor nos conceder, né? Para trabalhar com a igreja, abençoar a igreja, ensinar e também evangelizar. Mas alguns dessa cidade, né? Uma cidade tão bonita, Flores da Cunha. Então nós já estamos orando para que o Senhor, o nosso Deus, é Ele que toca os corações, né? Para que as pessoas se sintam chamadas, entrem no arrependimento, né? Aí se converte e se achega ao Senhor, aumentando assim a família de Deus. Amém. Nós tivemos ali no jantar e ali era o jantar da família Getsemane, né? Então, graças a Deus por isso, que uma vez por ano, meus irmãos, nós podemos jantar juntos. Não é? Uma vez por ano, pelo menos.
assim, então a gente pode se reunir como uma família e jantar juntos. Isso é um privilégio, irmãos, é uma bênção. Todos que puderem ir, né, que não tem naquele dia um compromisso que não dá mesmo, deve se achegar para que a gente possa se conhecer e ter comunhão uns com os outros. E também, conforme a gente vai tendo essa comunhão assim com a igreja vai se fortalecendo. Amém? Amém. Então Deus abençoe. Aí no versículo 32, Paulo, ele está finalizando aqui, né? O versículo 32, ele está finalizando essa reunião aí, e ele diz assim: agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. E ele diz assim: não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Amém? Então, irmão, enquanto Paulo esteve ali em Éfeso, ele não cobiçou a prata, nem o ouro da igreja, nem as roupas de ninguém, né? E esse também é o nosso perfil do pastor, e eu e do pastor. É a gente não cobiçar nada de ninguém, não é? Não cobiçar nem o ouro, nem a prata, nem a roupa, e nada do que a igreja possui. Mas Paulo fala assim: estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Paulo fazia tendas, porque Paulo veio da família que fazia e fornecia tenda para os romanos. Então Paulo fazia tendas, ele pagava as suas despesas e supria as suas necessidades. O Senhor era com ele. Então ele fala aqui sobre isso. Ele dizia: em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho duro, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Então, meus amados, na igreja tem também os fracos. Por quê? Porque alguém adoece, surge ali uma enfermidade que precisa ser tratada, que precisa ser curada. Então, em meio ao trabalho árduo ali de Paulo, e nós também, nós devemos ajudar aqueles que estão fracos no corpo de Cristo, para que eles sejam fortalecidos na força do Senhor, no poder do Senhor, e também na ajuda e na fidelidade dos irmãos. Glória a Deus. Porque a igreja do Senhor, ela deve ser uma igreja afetiva. É uma igreja que ama o irmão. Não importa o jeito que o irmão se ele é dessa descendência, daquela outra, mas todos devem ser abraçados e ajudados no corpo de Cristo. E ele fala também que há maior felicidade em dar do que em receber. Às vezes a gente recebe cada coisa, né? Eu já recebi uns presentes, umas coisas assim, que eu nem sabia o que fazer com aquilo. Mas daí, se dá para usar, se serve, o que eu faço? Eu uso um ano, aí depois eu dou. Se é uma coisa de utilidade para casa, uma outra coisa, eu também uso um ano, depois é que eu vou doar. Para quê? Para honrar quem deu, honrar quem estendeu a mão.
Mas aqui Paulo fala que a gente se sente muito mais feliz em estar dando do que recebendo, né? E a gente acaba, irmãos, se acostumando em dar, e quando é para a gente receber, a gente tem até alguma dificuldade, né? Não é verdade? Quando alguém nos oferece uma coisa, assim, vamos dizer, alguma coisa assim, tipo um perfume, ou uma coisa que é um luxo aquilo, a gente diz assim, ah, meu Deus, mas eu nem mereço isso aí. Porque a gente se acostuma em dar, em ser generoso, e às vezes a gente se esquece da gente mesmo, né? É isso aí. Então, amém, meus amados? Amém. Então, ó, agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Então, a igreja santificada no Senhor, ela também recebe herança do Senhor. Amém? Então, que Deus os abençoe muito. E podem contar comigo. Amém? Amém. Obrigada. Irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de João, para nós complementarmos e nós orarmos. Eu sinto uma unção de Deus aqui nessa manhã, amém? Eu sinto uma liberação de Deus. Eu quero deixar essa palavra aqui. Graças no a livro de Deus. João, capítulo 2. João, capítulo 2, diz assim: nós queremos orar. Amém. Graças a Deus. Falar que nem diz o pastor Mal. Eu tinha elaborado uma ministração, mas às vezes o Senhor muda ela, não é? É verdade, Deus muda mesmo. Mas eu quero compartilhar essa palavra porque ela está também com uma chama no meu coração. A esposa falou sobre Sadraque, Mesaque e Abednego que estavam naquela fornalha, né? Mesmo eles estando naquela fornalha, o Senhor estava presente. O quarto homem estava lá. O fogo desatou as amarras, não foi? A esposa falou, queimou as amarras e eles foram colocados para fora livre, né? Ela falou do fogo da purificação, e tem o fogo também que arde no nosso coração de anunciar palavras, boas notícias e estar em Jerusalém, como a gente ministrou aquela outra vez, lembra, irmãos, do fogo? O fogo arderá continuamente no altar. Amém. E não se apagará. Amém comigo no livro de João, então, capítulo 2. João capítulo 2 diz assim, aqui está falando sobre o casamento em Caná da Galileia, mas eu queria deixar essa palavra aqui, pouco tempo, sobre milagre em vasos de barro, amém? Milagres em vasos de barro, que coisa extraordinária. Aqui o Senhor Jesus, ele foi convidado a um casamento, diz o texto assim, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali, Maria estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes, diga comigo, querido, façam tudo o que ele disser. Isso. Estavam ali 6 potes ou 6 talhas de pedra que os judeus usavam para a purificação, ou as purificações, e cada uma cabia cerca de 100 litros. Jesus lhe disse, encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha ou tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro o vinho bom,
E quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Esse texto aqui relata sobre o primeiro sinal nas bodas de Caná, num casamento. E quando os irmãos, a maioria aqui, já casaram, né, já foram em casamento, e a festa, ela é gloriosa, né? Há uma alegria muito grande ali, naquele casamento, né? As bebidas estão ali, enfim. E Jesus foi convidado para estar nesse casamento com os seus discípulos. Todos eles estavam ali, a Bíblia diz, seus discípulos, e foram nesse casamento. E quando eles chegam ali nesse casamento, eles estão interagindo, conversando entre eles. Em determinado momento, a mãe de Jesus vem e fala para ele: olha, acabou o vinho. E nós sabemos que na Bíblia vinho significa alegria, não é verdade? Significa alegria. E quando nós abrimos um parêntese aqui, nós podemos observar quantas faltas de alegria há hoje em muitas pessoas, devido a alguma situação que acontece na sua vida pessoal, às vezes na sua vida familiar, às vezes em determinado momento no seu fator de trabalho, de emprego, né? Até mesmo situações que acontecem, onde a alegria ela é estagnada, situações adversas. Vinho na Bíblia significa alegria. Então, ela chega para Jesus e diz assim: olha, o vinho acabou. Jesus disse: mas o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus tem a hora de se manifestar. Jesus tem a hora de revelar e manifestar a glória dele. Amém. Né? Então Jesus percebe ali a situação daquele momento. E Jesus então, ele chama os serventes. Mas Maria, ela dá uma palavra que é muito importante para que eu e você possamos aprender e observar, para que sinais e milagres do Senhor venham sobre a nossa vida. Ela diz assim: fazei tudo o que Ele vos disser. Você pode dizer isso para o seu irmão? Fazei tudo o que Ele vos disser. Ela reconhece a autoridade do Senhor Jesus. Ela reconhece quem Ele é. Ela reconhece que Ele está ali e Ele pode manifestar a glória e o poder e transformar aquela situação. Então, Jesus pega e diz para os serventes que ali estão: olha, me traz 6 talhas, que eram para a purificação dos judeus, e eles trazem as 6 talhas, né? Os vasos, eles trazem com água. E quando eles trazem essas talhas, que é de barro, que é de argila, né? Eles trazem até o Senhor, e Jesus manda eles encher então de água. Quando eles enchem de água, Jesus diz: agora vocês podem levar. E quando eles levam ao mestre-sala, ao responsável pela a coordenação, pelo aquele casamento, eles levam e ele experimenta a água transformada em vinho. Sabe, Jesus transformou, sabe? Primeira coisa que nós podemos entender: o Senhor é um Senhor que transforma. Amém? A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, ele é nova. Deus faz coisas novas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Né? As coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Deus é Deus do novo. Deus é Deus que faz coisas novas em nossas vidas, na nossa família, faz na igreja, faz aonde quer que Ele queira que seja feito e transformado no novo, para a glória dele. Amém. Né?
que Deus pode fazer na nossa vida, né, irmão? O que Deus pode fazer na sua vida, o que Deus pode fazer na nossa casa. Ele é o agente transformador. Sabe, esse dia eu estava pensando sobre a questão das guerras e das bombas agora, né? Essas bombas poderosas que os homens têm inventado. Mas por mais poderosa que são, sofisticada que seja, ela não tem o poder de transformar um homem. Ela não tem o poder de transformar o coração de ninguém. Mas o Senhor é aquele que tem o poder, né? O dunamis, como diz a palavra do Senhor, o Espírito Santo, o poder, o dunamis, de transformar o coração, o caráter, a mente, a alma do ser humano. Amém. É o único que tem o poder. E esse poder, sabe, ele está disponível a todos aqueles que se achegam ao Senhor. De todos aqueles que ouvem o Senhor, que abrem seu coração, que se achegam e se humilham diante do Senhor, sabe? Reconhecendo a sua necessidade, reconhecendo, sabe, o quanto precisam do Senhor. Eu já vou retornar esse contexto, estou me lembrando de mim mesmo. Irmãos, vou dizer uma coisa. Eu disse para mim mesmo, eu só vou para a igreja quando eu tiver 80 anos. Aí até lá eu vou fazer as minhas. Depois, quando tiver, né, a etapa, né, mais assim da melhor idade, que hoje é melhor idade, amém, querido, né? Aí eu vou para a igreja. Até lá, sabe? Eu cheguei na igreja, irmãos. Sabe? Quando eu cheguei na igreja, a igreja é algo espetacular, o Senhor é algo assim espantoso, porque quando a gente vem para a igreja, não sei você, mas a maioria, se for fazer uma pesquisa, chega quebrado, chega arrebentado na igreja, né? Eu cheguei quebrado na igreja, sabe, assim, eu cheguei, na verdade, quando eu vim para a igreja, essa questão de, quando eu tiver 80 anos, e faz isso e faz aquilo, o Senhor Jesus, ele falou comigo, eu nunca mais esqueço. Ele disse, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu disse, é isso que eu preciso. Por quê? Porque eu estava debaixo de uma depressão profunda, querendo tirar minha própria vida, porque o inimigo, o último ataque dele é tira a sua vida. Essa voz é a voz, vamos dizer assim, a última voz que ele fala para a pessoa se tirar a vida. Você vê que essa questão, ela não está relacionada a poder aquisitivo, ela não está relacionada ela não está relacionada à idade, né? Por quê? Porque você vê jovens hoje cometendo coisas bizarras, tirando a vida. Você vê pessoas idosas, não está relacionado. Essa voz, ela vem e ela não tem misericórdia. Mas há uma voz poderosa, amém, irmãos? Vinde a mim. Porque quando a pessoa vem ao Senhor Jesus, tudo é possível. A mudança, a transformação, porque Ele chamou para si essa responsabilidade. E Ele tem o poder e a capacidade de transformar o indivíduo, qualquer cidadão que se achegue a Ele. Ele tem esse poder, essa capacidade, Ele tem essa responsabilidade. Quando Ele chama essa responsabilidade para Ele, é porque Ele sabe que Ele tem poder para realizar e para transformar. E muitos de nós aqui, ou se não todos nós aqui, sabemos disso. E muitos ainda vão saber disso, dessa verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus chama essa responsabilidade para Ele aqui nesse casamento, onde havia uma alegria, e de repente esse vinho que estava ali, que estava fazendo parte daquela alegria, termina.
Mas agora ele chama essa responsabilidade para ele. Que responsabilidade? Uma responsabilidade que ele tem o poder e a capacidade de transformar, de suprir novamente aquela necessidade que estava faltando ali naquele momento daquele casamento, que era o vinho. Ou seja, ele pode suprir cada uma das minhas e das suas necessidades, seja ela emocional, seja ela física, seja ela sentimental, seja ela financeira, sabe? Todas ele tem a capacidade e o poder de realizar. Quando nós partimos de um princípio, a ele ouvir. Amém, gente? A ele que tem o poder, ouvir. Mas não só ouvir, mas nós nos tornarmos obediente e praticante dela. Então, os sinais vão acontecer para a glória de Deus. Esse texto está nos mostrando como essa sala ele vai e ele prova o vinho. E ele diz: como assim? Todo mundo coloca primeiro o melhor vinho, o vinho bom, né? Quando a gente vai no casamento, eles põem aquelas bebidas, as melhores primeiro, depois se falta, coloca as inferiores, as que tem. Mas aqui não. Aqui ele diz que o melhor ficou para o final, porque o final foi aonde o Senhor Jesus transformou a água em vinho. Olha só o que ele diz aqui, com licença, querido, olha só o que ele diz aqui. Diz assim: encheram de água esses potes, e eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tire um pouco e leve ao responsável pela festa. E os fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, pois por mais que os serventes haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Jesus realizou esse milagre nos vasos de barro. A Bíblia diz que nós somos formados do pó da terra. Somos vasos de barro. Adão significa vermelho, porque foi formado do pó da terra. Mas o Senhor realizou o milagre ali. Essa manhã, eu e você, nós somos vasos. Amém? Nessa manhã, nós somos vasos na mão do Senhor, na mão do oleiro. Nessa manhã, sabe, o Senhor pode realizar milagres em nossa vida. Sabe, o Senhor pode trazer uma alegria nova, uma motivação nova, uma expectativa nova, sabe? Por quê? Porque Ele tem o poder e essa capacidade de operar no nosso interior, através do poder do Espírito Santo no nosso interior. Eu não sei qual o tipo de milagre, mas Deus é Deus de milagres, amém? Jesus chamou a existência, porque Ele é o grande eu sou. O eu sou significa aquele que chama a existência aquilo que não existe como já se fosse. Ele chamou, sabe, daquelas águas, Ele chamou a se tornar vinho. Se tornar vinho. Ele tem o poder. Nessa manhã eu e você estamos aqui, e Ele tem o poder, a capacidade de chamar a existência aquilo que não existe como já se fosse. Ele chamou a existência novamente, né? Naquele casamento, o que precisava ser nutrido, o que estava faltando, Ele chamou a existência. O que está faltando para que o Senhor venha chamar a existência também na minha e na sua vida? Ele tem o poder para que a glória dele seja manifesta e Ele seja honrado e as pessoas possam crer nele. A
finalidade é que eles venham crer em Cristo e glorificar o nome de Cristo. E Ele será amado, porque é Ele que faz sinais e maravilhas e poder no meio do seu povo e em seu povo. Nesta manhã há uma unção de Deus aqui para a realização. Vamos ficar em pé. Uma unção de Deus para a realização aqui na sua vida. É o seu momento agora, sabe? Toda atenção é voltada para Ele, toda atenção é voltada para o Senhor Jesus, sabe? Ele é o Yahvé, aquele que faz, sabe? Aquele que chama à existência aquilo que não existe como já se fosse. Eu quero que você agora pare um pouquinho. Eu quero que você agora, com a fé que há no seu coração, sabe, que você saia do seu lugar, dê um passo de fé e venha ao altar do Senhor aqui na frente. Que você saia com a fé que há no seu coração. Fé é a certeza das coisas que você espera que o Senhor venha fazer. Crer é a confiança na lealdade de alguém. Quando você põe a tua confiança na lealdade de Deus, da sua palavra, Ele realiza, porque Ele vela pela sua palavra para fazer e para cumprir. Deus não é homem para que minta. Deus, Ele realiza. O Senhor não deixa ninguém frustrado, o Senhor não deixa ninguém decepcionado. Muito pelo contrário, Ele tira a frustração, Ele tira a decepção, sabe? Porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele se fez homem, Jesus, e Ele sabe o que você passa no seu íntimo, no seu coração, nas suas emoções, nos seus sentimentos, no seu corpo. O Senhor sabe o que você passa, mas Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você crê. O Senhor tem esse poder. Pai, aqui está, Senhor, teus filhos que vieram nessa manhã, que saíram da sua casa para vir à tua casa, está chegando a ti. O Senhor diz na sua palavra: chegai-vos a Deus, e o Senhor se chegará a vós. Senhor, eles trouxeram aqueles vasos. Senhor, eles trouxeram porque o Senhor pediu: trazei-me aqueles vasos. Nessa manhã, Senhor, aqui estão os vasos que o Senhor formou para a glória do teu nome. Homens, mulheres, jovens, família, que o Senhor formou para a glória do teu nome. E eles estão aqui, Senhor, nas tuas mãos, como aqueles vasos que ali estavam. Mas naqueles vasos o Senhor manifestou a tua glória. O Senhor fez milagres ali. O Senhor fez coisas novas ali. O Senhor trouxe a existência ali. Então nessa manhã nós estamos aqui como vasos, para que o Senhor manifeste a tua glória. Para que o Senhor faça, Senhor, a tua vontade. Para que o Senhor, ó Pai, venha ser honrado nesse vaso. Para que o Senhor seja glorificado nesse vaso. Senhor, olha, Senhor, para o íntimo. Olha para o pedido dessa mãe, deste pai, deste filho, dessa filha, desse jovem, para a vida de cada um que aqui está, Senhor. Pai, nessa manhã, nós nos colocamos para que a tua manifestação venha. A palavra do Senhor diz: pedir e dar-se-vos-á. Começa a pedir agora, queridos. Vai pedindo ao Senhor você e o Senhor. Vai pedindo você e o Senhor agora. Vai pedindo ao Senhor agora. Vai pedindo. Vai pedindo, porque foi pedido aquele. Isso, vai pedindo, vai pedindo. Vai pedindo. Ele está presente. Ele é um Pai que ouve. 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 Ele é um Pai que ouve seu filho. 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 Ele é um Pai que ouve seu filho.
Ele é um pai que ouve o filho. Ele é um pai que ouve o filho. Ele é um pai que ouve o filho. Ele é um pai que ouve o filho. Ele é um pai que ouve. Ele é um pai que ouve o filho. Deus que nos chama a existência. Basta que me toques, Senhor, para uma jornada vencer. Se a noite escurecerá, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Em Jesus eu toquei salvação, eu achei e paz para o meu coração. Ele muito me amou e do mundo me tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Nesta manhã feliz, neste santo lugar, eu marquei o meu encontro com Deus. Seu amor Sinta o amor de Deus. Sinta o amor de Deus. eu marquei o meu encontro com Pai, obrigado pelo teu amor nessa manhã. Obrigado pela tua graça que está aqui nessa manhã. Obrigado, Senhor, pelo Senhor se inclinar para nós, ouvir as orações, as petições de cada filho. O Senhor tem nos sustentado a cada manhã, através da tua palavra. Obrigado, Pai. Obrigado. Te agradecemos nessa manhã. Dê uma declaração de gratidão a Ele, pelos feitos, aquilo que o Senhor começou a fazer, e Ele vai completar, porque Ele é fiel. Aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la. Os seus pedidos estão diante do altar, diante do Pai. Milagres, milagres e vasos de barro. Obrigado, Pai, que o Senhor colocou um tesouro nesse vaso, como diz o apóstolo Paulo. Teu Espírito Santo está com cada um, para guiar, para consolar, para fortalecer. Ele está conosco, contigo, meu irmão, minha irmã. Ele está conosco, contigo, minha irmã. Aleluia. Oh, Pai, nós podemos sentir, Senhor, a tua presença. Oh, amado da nossa alma. Oh, Pai querido. Oh, Senhor. Obrigado, amado. Obrigado. Obrigado. Meu Deus. Senhor.